Olá, está no ar um especial da TV Comunitária do Rio de Janeiro, aqui canal 6 da NET. Eu tenho a satisfação de receber aqui o jornalista Marcos Gomes, diretor da Associação Brasileira de Imprensa, e também o diretor aqui da TV Comunitária, José Carlos Madureira. Amigos, obrigado aí pela presença de vocês. Nós estamos a menos de 48 horas da posse do presidente Lula pela terceira vez e iniciando um novo ciclo político no país, muito difícil, que nós vamos poder trabalhar aqui essa discussão. Mas antes, nós estamos vivendo um dia especial, porque como a manchete aí do Estadão, Pelé morreu, se é que Pelé morre. Então, as primeiras palavras são de homenagem ao grande jogador de futebol, um dos maiores de toda a história, Edson Arantes do Nascimento. Marcos, uma palavra sobre Pelé para a gente iniciar. Uma palavra difícil, eu vou ter que fazer uma frase. O melhor livro da biblioteca do futebol. Madureira. É rei e nunca vai perder sua majestade. Pelé, descanse em paz. Então, vamos dar início aí à nossa conversa. Como a gente tinha dito aí no início, nós estamos a poucas horas, vamos dizer assim, da posse do presidente Lula. Então, a gente queria trocar uma ideia aqui de como cada um está avaliando esse momento político. Então, a primeira pergunta, Madureira, vou começar com você. Como é que você analisa essa situação que nós estamos vivendo aí de próximas... O Bolsonaro picou a mula para os Estados Unidos e o Lula vai assumir o terceiro mandato numa quadra política que a gente sabe que foi extremamente difícil, todos nós vivemos intensamente. Como é que você avalia esse momento político e quais são as suas expectativas aí para o dia da posse do presidente Lula? Bom, primeiro, mandar um abraço para você, Moisés. Já faz um tempo que a gente não se vê presencialmente, ao vivo e a cores. Um abraço para você, Marcos Gomes. Já passou o Natal, mas desejar a vocês dois e a quem está nos assistindo em casa um feliz 2023. Afinal de contas, a esperança venceu o ódio e o medo e temos que começar um processo de reconstrução do país, da economia e de restabelecimento de laços sociais, né? A nossa colcha social ela foi rasgada, esgarçada, e a gente precisa reconstruir esse tecido social num ambiente de paz, esperança, expectativa positiva para a maioria do povo brasileiro e aqueles que desejam um país para todos. Moisés e Marcos, eu penso da seguinte forma, inicialmente já dizendo que, embora durante a campanha a tática eleitoral tenha sido de comparar o governo do Lula com o governo Bolsonaro, isso serviu para a eleição, para mostrar que o tempo que Lula teve na presidência, ele fez muita coisa positiva para o povo brasileiro. Só que agora nós temos que começar a compreender que este novo mandato dele é um mandato de reconstrução nacional, é um mandato de frente ampla e que não tem como ser diferente, e dentro de um contexto onde o Pacto Social de 1988, da Constituição de 1988, ele está rompido e precisa ser reconstruído. Então, acho que é um pouco sobre essa ótica que nós devemos observar o mandato do presidente Lula a partir do dia 1º de janeiro. Em relação ao episódio da fuga do Fujão, do menino do Timbolão, não sei se você conheceu um personagem infantil chamado Timbolão, né?
Timbolão mentia, e chegou um momento que ele foi castigado pela mentira dele. Então, o Timbolão Fujão, né? Eu não sei ainda se está confirmada. Eu até estou procurando aqui na internet se já foi confirmado que ele já entrou no avião e fugiu. Porque agora, no início da tarde, na hora do almoço, estava dando que a viagem dele está marcada para o dia 1º. Né? Não sei se isso é um blefe, não sei se isso é uma jogada aí para tentar distrair, né? Mas pode ser que a gente tenha surpresa no dia 1º na passagem de faixa. Para começar. Muito bom. Madureira, eu estou vendo aqui, no Metrópolis, a foto dele na porta do avião e dizendo que ele realmente viajou. Então, o Timbolão fugiu mesmo, né? Fugiu. Eu queria ouvir agora o Marcos Gomes. Marcos Gomes, seja bem-vindo, TV Comunitária do Rio de Janeiro. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigado, Moisés. Boa tarde, boa noite e bom dia a todos da TV Comunitária. Madureira, um prazer conhecer você, assim, poder participar dessa troca de ideias e já de cara conhecer o Timbolão, que eu não conhecia. Adorei o Timbolão. Muito bom. Moisés, respondendo a sua pergunta, queria fazer um registro rápido, né, sobre como é que nós chegamos até aqui, e Lula venceu uma disputa dificílima, ao contrário de que todos imaginavam, uma vitória no primeiro turno, mas venceu no segundo turno com uma diferença pequena, de 2 milhões de votos. E nós estamos em meio a uma situação de uma realidade, de um crescimento de uma extrema-direita violenta, de uma extrema-direita no Brasil que prega ações terroristas, né, com explosão de carro-tanque em aeroporto, enfim, uma série de situações envolvendo um cenário inusitado para todos nós. Eu acho que os historiadores, sociólogos, enfim, antropólogos vão ter aí, os estudiosos, né, desse cenário político vão ter, durante muitos anos, um material fértil para analisar como é que nós chegamos até aqui. Para sair disso, Moisés, no próximo domingo, o Lula toma a posse para o 3º mandato e não vai ser fácil também levar adiante todos os projetos nos próximos 4 anos, uma vez que a sociedade, o eleitor, de uma maneira geral, não votou de um modo a conceder aos partidos de esquerda maioria na Câmara e no Senado. Então, o governo Lula vai ter que conviver com um Congresso conservador, mais conservador até do que esse que nós estamos... Está encerrando seu mandato agora, os novos congressistas tomam posse no dia 1º de fevereiro, então teremos uma luta no campo político, espero que ela não saia do campo político, para que possamos desenvolver as ações no campo da recuperação do Estado brasileiro como um todo, na saúde, na educação, a recuperação de empregos, 14 milhões de brasileiros desempregados hoje, maioria carregando comida nas costas, em cima de uma bicicleta, em cima de uma motocicleta, trabalhando 10, 12 horas por dia. A gente não pode mais conviver com essa situação. Agora, tudo isso nos leva a perceber também que nós temos, sim, chances de recuperar esse país. As relações internacionais, e eu vi a última fala do Bolsonaro nas despedidas, e eu não tive dúvida num determinado trecho, quando ele fala que, na minha interpretação, nesses dois últimos meses, ele ficou buscando uma saída, não teve saída e apontou um dos problemas que ele encontrou, talvez, na minha interpretação, né, para inventar aí uma situação de não passar o mandato para o Lula, seriam as repercussões internacionais. Né? As repercussões internacionais. Ele citou, inclusive, a guerra na Ucrânia,
e os reflexos que isso tem em todo mundo. Então, Bolsonaro tentou buscar uma saída, mas não conseguiu, em função de um cenário político, um cenário de uma geopolítica que não permitiu que ele levasse a contento um ato desatino qualquer. Então, agora eu queria perguntar a vocês o seguinte: eu achei a vitória do Lula um espetáculo, o melhor espetáculo da Terra, certo? Eu, durante toda a campanha, eu não cheguei a refletir achando que poderia não ter posse, que todas as colocações sobre golpe, sobre tentativa de ruptura, pudesse dar resultado. Eu não podia... não estava achando que era possível isso, etc., que nós íamos ganhar. Agora, que a eleição ia ser muito difícil. Então, o que eu queria que vocês pudessem brindar aí os nossos telespectadores é o seguinte: qual a dimensão dessa transformação que aconteceu? Porque todo o cenário aí da presença do Bolsonaro e daquele time dele aí na política, usando um espaço, um certo vácuo político a partir do golpe e de uma unidade que não se via há muito tempo, seja do Supremo, seja da Fiesp, que deu no impeachment e depois na destruição do centro político, principalmente do PSDB e tal, com o cara lá de Minas Gerais, que foi candidato contra a Dilma, Aécio Neves, a prisão do Lula, a campanha mais escandalosa sobre a Lava Jato. Eu não esqueço aquele helicóptero acompanhando a prisão do Lula e, antes disso, aquele helicóptero acompanhando a prisão do Dirceu, etc. O voto da atual presidente do Supremo, né? Não tenho prova, mas a lei me permite condenar o Zé Dirceu, etc. e tal. Como é que vocês sentiram? O que vocês sentiram com a vitória do Lula no segundo turno? Você sabe que no primeiro turno o Lula teve 6 milhões a mais, e isso caiu para 2 milhões, etc. Como é que você avalia aí, Madureira? Bom, Moisés e telespectadores que estão aí assistindo a TV comunitária. Assim, primeiro que nós não podemos esquecer, em momento nenhum, que nós entramos nas trevas, no período das trevas, em função de um golpe, né? Eu quero lembrar que lá atrás, quando Lula ainda não tinha sido preso, existiam vozes no campo democrático, no campo progressista, no campo de esquerda, que diziam que não existia possibilidade de golpe. Que golpe era um exercício de imaginação, de mentes que tenha, como é que as pessoas falam? Mania de conspiração, de ver conspiração em tudo. E os dias se sucederam e a vida foi se apresentando e se confirmando como um golpe, né? O primeiro golpe foi interromper o mandato da Dilma, tirar a Dilma da presidência da República. Quem pavimentou esse golpe foi o presidente da República, o vice-presidente da República, Michel Temer, com todas as suas alianças, junto com várias outras instâncias da sociedade brasileira, né? Aprovaram o impeachment contra uma presidente que não tinha nada contra, não tinha absolutamente nada contra. E depois veio a questão da Lava Jato, que foi para tirar, objetivamente, única e exclusivamente, para tirar o Lula do processo eleitoral. Ou seja, uma pavimentação clara de colocar o país, colocar o Brasil dentro de uma agenda e dentro de uma correlação de forças continental e internacional mais favorável aos, podemos dizer assim, aos defensores da agenda neoliberal no mundo. E com isso, Moisés,
se a gente for pegar Auguste Debord, a política como espetáculo, né, tudo isso que você falou foram cenas de um grande espetáculo para criar um efeito na sociedade, um efeito sedador, né, sedativo, deixar a sociedade assustada, deixar a sociedade sem ação, sem reação, para conseguir dar consequência ao golpe e chegar na eleição de Bolsonaro. Só que aí eu quero fazer um parênteses. A eleição de Bolsonaro também muita gente não acreditava que Bolsonaro ganharia a eleição. Isso, às vésperas do primeiro turno, não, quem vai ganhar é o Alckmin, o candidato da direita, do neoliberalismo, do sistema é o Alckmin. Chegou lá, deu como resultado Bolsonaro, né? E não é a figura individual do Bolsonaro, deu lá o resultado da extrema-direita. Eu estou falando isso tudo porque, pós 4 anos de extrema-direita, e hoje não tem mais como fugir da caracterização, um governo de conteúdo fascista, nazista e de agenda ultraliberal, esse governo, 4 anos de governo, destruíram o país. Então, se você juntar tudo isso, a performance espetacular que foi feita na cassação da Dilma e na Lava Jato, que culminou na prisão do Lula, e depois do mandato de 4 anos de conteúdo ultraliberal, nazista, fascista e antidemocrático, o que nós vivemos nesta eleição, na eleição do Lula, além de espetacular, além de ter sido um belo espetáculo, né? Porque foi uma catarse nacional que a sociedade viveu, foi uma resposta também que a sociedade deu, de todos os setores, né? Ele, no pronunciamento dele hoje, que ele deu lá de 30, 50 minutos, hoje, o último pronunciamento dele antes do Timbolão fugir, ele faz um balanço do governo dele e fala que é isso, nós não perdemos a guerra, perdemos a batalha, vamos voltar, vamos continuar nossa agenda. Então, eu acho que a sociedade brasileira ela acordou para o que estava acontecendo nesses 4 anos. A sociedade brasileira entendeu que aquele caminho que estava sendo conduzido não dava, mesmo a sociedade brasileira tendo ficado, Moisés, dividida, né? Bom, as votações expressam, as pessoas não gostam dessa formulação, mas essa é a verdade, né? Você tem um conjunto de pessoas que depositou sua confiança no projeto de extrema-direita, e você tem um conjunto de pessoas que depositou suas esperanças num projeto democrático, né? Não depositou seu projeto na esquerda, depositou sua confiança numa união nacional de conteúdo democrático e popular e desenvolvimento nacional. Então, o que a gente viu durante a campanha, né? Volto a dizer, além da espetacular campanha, da espetacular demonstração de firmeza da sociedade, não cair em provocação, não escorregar em casca de banana, fazer o debate de ideias. O que nós assistimos na última eleição foi, volto a dizer, além do espetáculo, uma catarse nacional. Passamos por pandemia, passamos por perda de direitos, passamos por perda de garantias, inflação disparada, preço de gasolina disparado, salário achatado. Então, foi um momento, um verdadeiro vulcão que soltou sua energia, né? Um verdadeiro vulcão soltando toda a sua energia, dizendo: opa, parou, vamos arrumar a casa, porque do jeito que estava sendo conduzido não dá. Eu acho, Moisés, que todo o espetáculo em torno dos atos políticos, dos fenômenos políticos, da conjuntura política,
eles têm uma beleza simbólica, que eu acho que isso é muito importante, que é a simbologia do amor, é a simbologia do ser contra o preconceito, é a simbologia de ser contra a violência, é a simbologia que o ódio não pode vencer. É a simbologia de que nós temos na sociedade brasileira muito amor, muito amor. E esse amor precisa chegar aos rincões desse Brasil para fazer com que os corações peludos, né, sejam contaminados por esse amor. Muito bem, o poeta aí. Você só tem que olhar para a câmera 2, tá? Eu vou demitir o contra-regra que não te avisou que o que estava no ar era você que está nos assistindo, certo? Quer dizer, dá um desconto aí para o poeta aí que terminou muito bem essa sua fala, porque ele estava olhando para a câmera 1. Ele vai olhar agora na próxima resposta, na próxima análise dele para a câmera 2. O espetáculo que eu falei, o espetacular, é a fortaleza da decisão, não é a questão somente visual, é que foi realmente uma vitória de muita força da sociedade, né? Porque a gente teve, no período democrático, né, a gente teve o surgimento tal do Collor, que surgiu aí tal e conseguiu atropelar, depois a gente veio com o Fernando Henrique, que ganhou 2 eleições no primeiro turno, hein? E depois veio o ciclo popular, que ganhou 4 eleições. Né? Agora a gente teve essa baixa aí, que tem toda essa análise que o Madureira trouxe muito boa e tal, sobre, inclusive, porque nós temos que vencer, obviamente, né, as inseguranças do nosso próprio campo, né, que acha que agora... Eu vou depois. Eu quero ouvir primeiro o Marcos Gomes, que deu um pulinho ali para beber uma água, fugiu a internet dele, que ele analise como ele viu essa grande vitória aí no processo eleitoral, e depois nós vamos entrar sobre o novo governo. Marcos, seja bem-vindo de volta aí. Ok, obrigado. Estava ouvindo o Madureira e só concordo com tudo que ele disse, mas eu queria trazer um pouquinho antes esse cenário para essa discussão, começando um pouquinho lá atrás, que é a questão do mensalão. Né? Você lembrou aí dos dirigentes do PT que foram perseguidos naquela ocasião, ainda no governo Lula, a primeira tentativa, né, de desestabilizar todo o cenário político brasileiro. Depois a gente vai perceber e vai concluir com essa história aí da Lava Jato, com esse lawfare, né, que é o uso das instituições democráticas, Ministério Público, Poder Judiciário, setores da Polícia Federal, setores do Poder Judiciário, enfim, Forças Armadas, setores das Forças Armadas, para desestabilizar uma nova forma de guerra. Né? Você não precisa mais colocar tanques e armas nas ruas para tomar o poder. E nós vivemos essa situação de uma forma bem clara, nítida e com consequências muito fortes para todos nós. Né? Por isso que nós estamos aqui discutindo essa questão. Eu queria também chamar a atenção para o fator Lula, porque por tudo que ele passou, a prisão, 588 dias, enfim, nada foi provado. O Moro, de uma certa forma, como disse o deputado Glauber Braga, né, um juiz incompetente, um juiz ladrão, né, que colocou um inocente na cadeia. Mas eu queria me concentrar um pouco mais sobre a figura, né, da liderança popular do Lula. Talvez, se fôssemos incluir nesse cenário, nessa disputa, um outro agente político, um outro ator político, eu não tenho muita certeza se nós lograríamos êxito nessa vitória apertadíssima no segundo turno. Então, o fator Lula... Opa, acho que ele caiu. Eu acho que ele caiu, mas ele volta já já.
Ele está voltando. Agora, Estou aqui. Isso. Tô aqui. Você deu uma caidinha aí, Marcos. Eu esbarrei aonde não devia, né? Esbarrei no cabo da câmera e já viu. Veja bem, Marcos, você estava falando da figura do Lula. A frase final era o seguinte: se nós não tivéssemos a figura do Lula para comandar esse processo, dificilmente a gente conseguiria o êxito. Prossiga. Sim. Nós não teríamos, né, condições de, eu acredito, penso nisso, olhando o mapa do resultado da eleição nos 2 turnos, o Moisés foi quem chamou a atenção para isso, eu também olhei em outros indicadores, né? O Brasil tem hoje nos centros urbanos de uma elite com condições e com direitos, vamos dizer assim, mais expressivos do que o restante da população, uma preferência, sim, pelos candidatos de direita, de centro e extrema-direita, enquanto que as franjas, né, do país, notadamente a região Nordeste, né, e outras regiões, votaram com a esquerda, votaram no candidato Lula. Esse mapa eleitoral que saiu dessa urna de 2022 é um mapa eleitoral diferente, mostrando um crescimento vertiginoso, muito forte, desses políticos que, de uma certa forma, introduziram no país através dos algoritmos, através da política feita no WhatsApp e outras ferramentas digitais, uma comunicação, eu diria que protagonizando até mesmo uma seita, né? Porque o comportamento que nós estamos assistindo hoje de pessoas desesperadas, xingando o Bolsonaro pelo fato dele estar deixando o país, é um negócio mesmo de seita, não tem reflexão em relação a isso. Mas, daqui por diante, a partir de domingo, o país sob nova direção, vamos colocar assim, agora tem que haver mobilização popular, né? Não vai dar para levar esse assunto adiante, lembrando muito que disse o Gilberto Carvalho, um dos erros do PT nos últimos 3 governos foi sempre não tirar um pé do quadrado, colocou os 2 pés fora do quadrado e deu no que deu. Agora vamos ver se ele não tira os 2 pés do quadrado novamente. Então, isso aí me deixa uma deixa, foi boa. Para eu introduzir a nova pergunta. Até que ponto o que aconteceu, Madureira e Marcos, não tem a ver com essa dinâmica de como os setores mais progressistas, mais democráticos, ou mesmo de esquerda, eles intervêm na realidade do dia a dia e na comunicação com a população. Até que ponto, quando o Marcos destaca a figura do Lula, tem muitos setores de esquerda e tal que concorda com Lula, apoia o Lula, mas tem restrições ao conjunto da intervenção do Lula na realidade da própria história do Lula, etc., porque o Lula não vai tão mais à esquerda do que esses pensadores imaginam. Então, eu queria levantar, antes da gente analisar numa próxima pergunta o novo governo, como é que vocês veem a questão do jornalismo, do debate público, dos meios de comunicação? Porque eu estive revendo, inclusive, uma palestra do Márcio Postman, onde ele levantava a seguinte reflexão: quem é que fala diariamente ao povo? Todo final de semana, pelo menos uma vez, 80 milhões de pessoas vão às igrejas, certo? E recebem uma mensagem e tal.
Na televisão e nos rádios, nas emissoras comerciais que têm mais audiência, os debates populares têm um nível de debate realmente público muito pequeno, certo? As televisões também, o nível de debate na televisão sobre o aspecto do debate público, do debate daqueles assuntos que interessam ao conjunto da população e ao interesse de todos de conduzir os recursos que ele junta no orçamento para serem dirigidos pelo governo, também é pequeno. É claro que os meios de comunicação não podem discutir só política, porque tem outros aspectos da vida que as pessoas querem ver. As novelas, a parte cultural, certo? O debate sobre assuntos do dia a dia, do trânsito e da segurança pública e etc. Como é que vocês imaginam evitar no debate público a restrição que hoje a mídia faz do debate público? Madureira. Moisés e Marcos, eu vou dizer para vocês o seguinte: eu acho que a experiência do governo Lula e Dilma, do ponto de vista político, eu posso, e vocês concordam também, nós perdemos a briga no meio de comunicação. Né? A comunicação com o povo, essa esfera de luta política, esse campo progressista, democrático, de esquerda, perdeu essa batalha. Isso aí é um fato, né? Não é uma suposição. E acho que continua ainda em desvantagem. Por que eu acho que ainda continua em desvantagem? Você citou aí algumas ferramentas de comunicação de massa. Grandes canais de televisão, todas elas têm o seu comando, o seu editorial, tem a sua linha política e ideológica clara. Né? Ninguém mudou. Globo, Bandeirante, SBT, ninguém mudou. A novidade que surgiu nos últimos anos foi a Rede Record ter sido... como é que se diz? Ter sido... Recrutada para os domínios do nosso querido, que mora lá nos Estados Unidos, o nosso querido Bispo Macedo, né? As empresas do Bispo Macedo. Então, o que acontece? Ô Madureira, e surgiu a Jovem Pan TV agora, né? Vou chegar na Jovem Pan. Vou chegar na Jovem Pan. Eu estou falando, por enquanto, antes do Bolsonaro. Os meios de comunicação de massa, os grandes meios de comunicação de massa, continuam sendo os mesmos, com a mesma linha ideológica, não mudaram uma vírgula da sua postura. Mesmo no enfrentamento a Bolsonaro, o que eles estavam defendendo é a liberdade de imprensa, né, sem mordaça, defendendo a democracia com seus valores liberais. Não teve ninguém, embora a extrema-direita e os bolsonaristas gostem de chamar a Globo de TV comunista, a Globo não tem nada de comunista no seu editorial e na sua linha política e ideológica. Nunca teve. Né? Nunca teve. Então, nesse meio de comunicação de massa, o campo progressista de esquerda ele está perdendo, continua perdendo. Do ponto de vista do novo fenômeno religioso, que são as igrejas evangélicas, sobre a orientação do pastor, do Bispo Macedo, eu estou falando essa especificamente, essa eu nomino, essa eu dou nome, porque é uma orientação que vem do Bispo Macedo, de disputar o poder político de Estado, de transformar a sociedade numa sociedade evangélica. Ele tem projeto, não tem projeto só de fé e de religião, tem projeto de poder político, ideológico e cultural para o país. Ele tem um meio de comunicação de massa, que é uma TV, uma rádio, e os púlpitos dessas igrejas. 80 milhões indo à igreja todo final de semana, esse é um meio de comunicação de massa. E ele usa esse púlpito para fazer política. Estamos perdendo de novo. Né? O campo progressista está perdendo de novo. Então, o que acontece? Vou falar uma coisa aqui que alguns não vão gostar, mas paciência, é a hora da gente encarar nossos demônios. Né? Em vez da gente ficar brigando
contra a Globo e a Bandeirante, está na hora... Bandeirante aqui, por favor, não leve nada para o caráter individual. Estou só citando, né? Mas está na hora do campo progressista, de esquerda, sentar. Seguinte, é preciso ter um canal de comunicação de massa. Vou dar o exemplo da Jovem Pan. O que foi a Jovem Pan, se não um instrumento de comunicação de massa da extrema-direita nesse país? Vai mudar seu editorial? Vai mudar a sua linha? Não vai. Então, o que falta ao pensamento de esquerda e progressista? Compreender que precisa ter veículo de comunicação de massa, seja ele qual for. Esse é o debate. Não e dá para botar todo mundo dentro da mesma TV, né, Madureira? Pô, Moisés, vou ser franco com você. Hoje, se já tiver um veículo de comunicação de massa de apenas um setor, eu já estou batendo palma. Porque não tem nada. Porque mesmo as TVs comunitárias e as rádios comunitárias, elas sobrevivem. Mesmo esses setores não conseguem ter força suficiente para fazer o enfrentamento, porque os setores progressistas de esquerda não entenderam a importância das TVs comunitárias e das rádios comunitárias. Entenderam assim, como forma, vamos dizer assim, eleitoral. Alguns entenderam como forma eleitoral. Mas do ponto de vista de você debater com a sociedade, dialogar com a sociedade, fazer luta ideológica assim, porque todas fazem, não tem ninguém neutro nessa história, não tem nenhum canal de comunicação é neutro ideologicamente, isso é mentira. Então você precisa de um meio de comunicação de massa. E aí, Moisés, tem um outro elemento do século XXI que não tem jeito. Nas redes sociais nós perdemos, nós conseguimos retomar, diminuir o prejuízo. Mas a extrema-direita tomou conta das redes sociais. Só agora, na eleição, no primeiro turno, segundo turno, foi que a gente conseguiu equilibrar um pouco essa balança. Ainda estamos em desvantagem, porque nós sabemos que isso não é um problema de você dominar a tecnologia, saber mexer com a tecnologia. Aí é um parênteses que eu quero fazer aqui. O novo dono do Twitter é de extrema-direita. O dono do Facebook ajuda a extrema-direita no mundo. Então, as grandes empresas de comunicação das redes sociais hoje estão na mão de empresários que pensam que têm valores da extrema-direita. Quando é que a gente vai parar para entender que nós precisamos ter meio de comunicação de massa? Se não encarar isso, meu amigo, nós vamos escutar daqui a pouco o William Bonner falando que tem que falar lá, que eles gostam de falar no Jornal Nacional, o outro falando na Bandeirante, o outro falando na Record, o outro falando na Jovem Pan, e a gente achando que na nossa bolha da rede social vai conseguir enfrentar. Não vai. Marcos, com você aí. Difícil falar depois do Madureira. Do Madureira traçou todo o perfil desse problema da comunicação de massa. A esquerda e o campo progressista perdeu de goleada, né, nos últimos anos, conseguiu recuperar um pouquinho, mas ainda vai continuar perdendo. Vocês têm uma ideia, o Bolsonaro, depois de 2 meses sem utilizar o seu canal para fazer a live, quando utilizou, teve uma audiência expressiva, né? Será que o Lula vai também ter essa disposição de falar num canal do YouTube, usar essas plataformas, essas mídias digitais para se comunicar? Porque apenas com os veículos convencionais, os tradicionais, a televisão, o rádio, os veículos impressos, a gente já percebeu que a mensagem não alcança, ela não vai chegar de uma forma bem distribuída como nós temos hoje. Dos chamados rincões, né, no Brasil. Caiu. Daqui a pouco ele volta. Ele caiu. Então, ele está voltando já. Estou aqui. É porque essa câmera, esse microfone, tem vida própria, entendeu? Então, eu acho que eles são de direita, porque quando eu critico aqui e falo bem da esquerda, eles vão lá e
me bloqueiam. Deve ser coisa do algoritmo. Está tudo bem. Mas vamos lá. Então, eu queria só concordar com o Madureira e destacar isso, né? Como a gente vai vencer essa batalha? É preciso dinheiro, gente. É preciso investir nesse campo. Não tem como você fazer uma televisão pública, por exemplo, que não transmite um sinal de qualidade para os grandes centros urbanos, muito menos chegar nas cidades de porte médio. Então, como é que você quer pensar numa comunicação pública em todo o país, no Brasil, de uma extensão que nós temos, sem um investimento pesado? Quanto é que vão investir agora nessa comunicação pública? Eu não ouvi nenhuma... Porque você precisa de investimento para fazer isso. Agora, as TVs comunitárias, as rádios comunitárias, os veículos que estão próximos do cidadão também precisam ser vistos e olhados como plataformas importantes e determinantes nessa comunicação, porque o comportamento hoje do consumidor de mídia, de comunicação, ele vai, uma hora ele está num lugar, uma hora ele está na outra, à exceção desse segmento radical de extrema-direita que vê em veículos como a Jovem Pan, do Bispo Macedo, a TV Record. Só acrescentando o que o Madureira disse sobre a TV Record, que além de igreja e veículos de comunicação, ela também tem um partido político. Ele chegou ao requinte de criar um partido político. Olha o poder, né, que o Bispo Macedo construiu em termos de solidificação de uma tendência no Brasil. Um canal de televisão, uma rede de televisão, tem até banco também, tem essa questão envolvendo a capilarização através das igrejas, né, desse segmento pentecostal, e, acima de tudo, um partido político. Está tudo pronto, está tudo organizado. Essa fórmula só não funcionou em Angola. Angola não deu certo. Isso. Nós estamos caminhando para os nossos finalmente. Aí eu queria colocar, então, uma última pergunta. Aí eu vou pedir a vocês aí para maneirarem aí no tempo, né, para dar condições de cada um falar pelo menos 3 minutos, tá? Que é o seguinte: o Lula conseguiu montar um ministério com 9 partidos, inclusive partidos que não o apoiaram, certo? Esse foi um xadrez que é uma coisa dificílima de ser produzido, né, de conseguir realizar o que eu considero uma façanha. É claro que tem vozes aí que estão reclamando, e não seria impossível não ter ninguém reclamando, etc. Tal. Inclusive o próprio Nassif, né, quer dizer, fez uma matéria aí que eu acho que passou um pouco do limite, dizendo que é burrice, não sei o que e tal. O governo nem começou ainda. Então, quer dizer, tem uma situação complicada. O que eu queria que vocês analisassem é a questão da governabilidade. Aí vamos começar um governo que a gente viu que no primeiro turno se define o parlamento, né? No primeiro turno é que se elege os deputados e senadores. O parlamento tem muita dificuldade aí para conseguir ser mais avançado. Então, como é que vocês avaliam que vai ser essa navegação aí no plano da política, da condução e, em particular, aí, eu sei que o Madureira gostaria de analisar também a parte econômica, né? Quer dizer, então, nós estamos com Haddad como ministro da Fazenda e tem uma liberal, que é a Tebet, no planejamento. Então, ali já tem que haver uma negociação. Não sei se vocês viram, quando o Lula chamou agora, quinta-feira, apresentou o conjunto do Ministério, ela, para tirar a foto, ela chamou o Haddad. E ela falou, fica do outro lado aí do Lula. Não sei se vocês notaram isso. Ficou o Lula, quer dizer, ia ser só a foto, como foi de todos os ministros, a Tebet com o Lula. Aí a Tebet chamou o Haddad foi para o lado da Tebet, ela falou, não, vai para o outro lado. Então ficou o Haddad de um lado, a Tebet do outro e o Lula no meio. Muito interessante. Como é que vocês analisam essa primeira etapa desse primeiro ano aí, ou dos primeiros meses do governo Lula? Madureira.
eu vou te avisar faltando 30 segundos. Moisés, essa imagem, para mim, ela sintetiza. O grande mediador vai ser o Lula. Né? Assim, Haddad de um lado, Tebet de outro, é a cara desse governo Lula. E Lula no meio é a cara do que será o governo. Um governo de andar no fio da navalha, no equilíbrio, e o grande mestre dessa orquestra, dessa mediação, dessa grande concertação é o Lula, não é outra pessoa. Eu quero resgatar o que o Marcos falou lá. A figura do Lula, além de ser uma figura extremamente forte eleitoralmente, ter o peso que tem, ele agora vem com a carga política de tudo que aconteceu com ele, venceu contra tudo e contra todos, voltou à presidência da República e volta no momento de reconstrução e união nacional. O grande mestre dessa sinfonia, o grande maestro dessa sinfonia será Luiz Inácio Lula da Silva, durante os 4 anos desse mandato. Segundo, o Brasil tem uma coisa chamada presidencialismo de coalizão. Isso não é no governo Lula, não é do governo A ou do governo B. Isso é da estrutura política brasileira. Isso não foi alterado. Bolsonaro não mexeu uma vírgula no presidencialismo de coalizão. Muito pelo contrário. Ele construiu uma coalizão no Congresso que desse condição a ele de governar. E isso todos os presidentes da República fizeram. Ainda estamos sobre o presidencialismo de coalizão. Isto não mudou. Nenhuma das reformas que foram eleitorais ou políticas que foram aprovadas nos últimos anos não mudou a espinha dorsal do presidencialismo de coalizão. Então, portanto, quem está reclamando é aquilo, não se se nem Jesus agradou todo mundo, é que dirá Lula. Pau na máquina. Marcos. Eu vou ter que discordar do meu amigo Madureira nesse finalzinho. Por quê? É importante destacar que essa figura central de Lula, diferente do Bolsonaro, negociou, fez política, conversou, dialogou, enfim, propôs e amarrou, né, um cenário para os próximos 4 anos. Já Bolsonaro entregou o governo ao Lira, Arthur Lira, entregou a ele um cheque em branco com o título orçamento secreto. No envelope desse cheque em branco estava escrito orçamento secreto. Bilhões de reais foram gastos nesse orçamento secreto para a sustentação do governo Bolsonaro. Essa é a realidade. O Bolsonaro comprou, né, o mandato deles, 2 últimos anos de mandato dele, junto ao Arthur Lira, com esse orçamento secreto. O que o Lula faz? No primeiro ato, no primeiro gesto do seu governo, vamos lembrar que o Lula está governando desde o dia 30 de outubro, quando do resultado do segundo turno. A partir do dia 30, o Bolsonaro não usa mais as redes sociais, o Lula calou o Bolsonaro a partir daí, e as decisões anunciadas e as articulações do Lula mexeram com o mercado, a Bolsa subiu, a Bolsa caiu, o mercado ficou nervoso, assinou, ou seja, o governo Bolsonaro deixou de existir no dia 30 de outubro. Então, essa é uma grande diferença, porque o momento político agora é aquilo que o Madureira disse, a imagem do Tebet, da Tebet de um lado, o Lula no meio e o Haddad no outro, é justamente essa. Eles estão separados por uma força que vai decidir. Ao contrário do que o Bolsonaro fazia, que não decidia nada, que ele tinha um posto de gasolina para tomar conta do país, como ele elegeu o Paulo Guedes, esse incompetente, Lula não. Quem vai mandar no governo é ele. Não vai ter outra decisão. A decisão será sempre dele. E essa experiência nós já estamos vivendo esse momento. Certo ou errado? Paciência. É do jogo, vamos ter que entender. Isso. Vamos lá, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Daqui a 48 horas, um pouco menos e tal, nós vamos ter a posse do presidente e voltamos a conversar na semana que vem. Obrigado, Madureira. Obrigado, Marcos. E até um próximo TV Comunitária Especial aqui no Canal 6, TV Comunitária do Rio. Obrigado a vocês. Um abraço, gente. Tchau, um abraço. Bom ano novo para vocês. Bom, feliz.